que é o sistema de iluminação pública? Quando a gente passa na rua, vê tudo funcionando, é quase imperceptível, né? Ela se acende ao entardecer e pela manhã ela se apaga. Simples assim, né? Só que atrás disso tem toda uma estrutura, né, para que isso funcione de forma bastante simples. Porque a hora que não funcionar, aí sim vai ser o problema. Então, o que compreende o circuito de iluminação pública? O poste, a rede, é da concessionária, como já foi comentado. O circuito de iluminação pública começa nesse ponto aqui, ó, onde sai o fio da rede. Ó. Passa pela fotocélula, pelo reator, o braço, vem aqui na luminária e a lâmpada. Aqui que começa o circuito de iluminação pública. O que diz a Constituição Federal, artigo 30? Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Né? Então, a história começa aí. Né? Uma Constituição de 88, nós estamos agora em 2013, né? Que esse ativo agora resolve para as prefeituras. Né? Qual foi a interpretação que a ANEEL deu a esse artigo 30? Ela entendeu o seguinte, a leitura dela foi o seguinte, isso já está na Constituição desde 88, ela entendeu o seguinte, que IP é um serviço público de interesse local. Então, o serviço público de interesse local, saúde, educação, uma série de serviços que tem, ela interpretou que a iluminação pública também é um serviço público de interesse local. E aí, com base no parecer da 765, da Procuradoria Federal da ANEEL e de audiência pública 049, a ANEEL determinou que as concessionárias transfiram aos municípios ativos de IP. Foi assim que foi feito. E para isso, ela precisava regulamentar isso aí. E ela assim o fez através da resolução ANEEL 414, resolução normativa. O que diz essa resolução? No artigo 21, estabelece que a responsabilidade pela elaboração do projeto, implantação, expansão, operação e manutenção de instalações de iluminação pública são do ente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços. Né? E as despesas são de responsabilidades do município. Então isso ela já colocou, já regulamentou isso aí na própria resolução. E no artigo 218 dessa mesma resolução, a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como ativo imobilizado em serviço à pessoa jurídica de direito público competente. A transferência deve ser realizada sem ônus e até que os ativos de iluminação pública sejam efetivamente transferidos, devem ser observadas as seguintes condições. O ponto de entrega é no bulbo da lâmpada, tarifa B4B, eu vou comentar alguma coisa, e a distribuidora é responsável apenas pela execução e custeio dos serviços de operação e manutenção até que ocorra essa transferência. Né? Quando deve ocorrer a transferência dos ativos de IP aos municípios? Então, se a gente pegar o texto original dessa resolução, que é de 2010, lá dizia o seguinte, que em 24 meses da publicação da resolução, que daria agora em setembro de 2012, no ano passado, teria que ser, no ano passado teria que ser transferido já esse IP. A Secretaria, junto com o movimento das prefeituras, a própria Associação Paulista dos Municípios, nós fizemos um trabalho muito forte junto à ANEEL para tentar jogar isso para 2015, para dar mais tempo, até porque 2012 é um ano eleitoral, bastante complicado, né? E, no fim, acabou ficando aí definido, através de uma resolução que deu nova, que alterou o texto da 414, a 479, estabeleceu a data limite 31 de janeiro de 2014. Né? Então, até lá, as concessionárias terão que transferir todo o ativo para o município. Em alguns casos, pode até antecipar. Então, isso é a base legal disso tudo. Só para a gente poder se situar, eu fiz aqui uma observação com relação
o que é essa tarifa B4B e B4A? Então aqui é o seguinte, a iluminação pública está enquadrada aí no grupo B, que é o subgrupo, dentro da 414 está como subgrupo B4, né, que é a iluminação pública, e tem duas tarifas nesse subgrupo B4, a tarifa B4B, quando a distribuidora presta o serviço de iluminação pública. Se a distribuidora presta o serviço de iluminação pública, o ponto de entrega da energia seria aqui, ó, bem no bulbo da lâmpada. Ou seja, todo o ativo aqui para trás, ele está com a distribuidora. Tá? Agora, quando o município assumir esse ativo, ele vai prestar esse serviço. A partir daí, muda a tarifa. Automaticamente, a tarifa passa a ser a B4A. E a B4A, o ponto de entrega seria aqui, ó, bem na rede, na conexão, e coincide com o início do circuito de iluminação pública. E todo esse ativo aqui para trás já está com a prefeitura. A tarifa B4A, ela é 9%, aproximadamente 9% menor que a tarifa B4B. Então eu coloquei aqui, elenquei, eu peguei em março de 2013, o valor da B4A e B4B das 14 concessionárias. Aqui eu peguei no site das distribuidoras. A diferença de uma para outra, em média, dá 9%. Quer dizer, enquanto o ativo está com a distribuidora, ela continua pagando o que ela vinha pagando, que é a B4B. A partir do momento que ela assume, a tarifa passa a ser a B4A e ela é 9% menor. Né? O que está associado ao serviço de iluminação pública? De forma bem sucinta, tem equipamentos e acessórios, a implantação, manutenção, a gestão do sistema, que tudo isso aqui poderá ser executado pelo município com pessoal próprio, né, ou através de contrato terceiros, né, mas quem arca, seja de uma forma ou da outra, quem vai arcar com o custo disso tudo é a municipalidade, né. E a expansão do serviço? O prefeito quer fazer uma extensão, fez um bairro novo, precisa fazer uma expansão, uma ampliação do sistema. Essa expansão continua sendo, sempre foi a prefeitura que pagou, ela vai continuar pagando. Isso independente de quem seja o ativo, a prefeitura que vai arcar com essa despesa. Tem basicamente aí duas formas que a prefeitura pode escolher para prestar esse serviço. Ou vai fazer isso aí através do pessoal próprio, ou através de contrato com empresa especializada, né? E aí eu tenho duas formas, né, duas modalidades aí, um contrato de prestação de serviço, de manutenção, né, para qualquer valor, ou através de uma PPP, que parte de 20 milhões, já é um contrato maior, você pode agregar mais uma série de coisas, o Silvio já abordou isso aqui pela manhã, né? E também, dentro dessa execução por empresa especializada, existe a possibilidade de consórcio intermunicipal, que pode ser aí, eu imagino que seja aí uma saída muito viável, né? E os prefeitos já vão abordar esse assunto, né? Porque através do consórcio, o município pequeno que não tem pontos de iluminação suficiente para ter uma escala e derrubar preço, acaba com isso através de um consórcio, reunindo vários municípios e ganha aí o quê? Economia de escala. E o preço cai muito, né? Pode ser uma grande saída, né? A contratação ela acaba sendo feita dentro dos ditames aí da lei da licitação, da 8666, né? E cabe ao município escolher aí qual seria a melhor forma para executar esse serviço. Se for fazer com pessoal próprio, basicamente vai ter o que ele vai ter que olhar tanto? A fatura de energia, que é o consumo que, de uma forma ou de outra, a prefeitura vai continuar pagando isso aí, né? Só que 9%, uma tarifa 9% menor. A manutenção de frota, a administração, projetos de execução, pessoal, terceiros, materiais, enfim, tem toda uma estrutura. No começo tem um investimento grande, né? Que é o investimento inicial para estruturar as equipes. A partir daí,
é o custeio normal, né? Que pode ser para um município pequeno, também pode ser uma saída, né? Tentar fazer isso com recurso próprio. Para dar uma ideia de números, eu fiz um levantamento, mostrar como ficaria mais ou menos se fosse um contrato, né? A prefeitura vai fazer um contrato, e para isso eu fiz uma simulação, queria mostrar para vocês. Eu criei um município fictício, eu parti do banco de dados que tem na secretaria, que nesse banco de dados nós temos lá o que se consome com iluminação pública mensalmente por município. Isso é real, são as próprias concessionárias que informam o Estado. Eu peguei esse banco, peguei o ano de 2011, porque ainda não fechou 2012, e eu comecei a trabalhar nesse banco, fazer um exercício. Então, para isso, eu criei aqui um município fictício, eu pensei aqui a faixa populacional de 20 a 30 mil habitantes como exemplo, né? Quantidade de municípios existentes nessa faixa, tem 59 municípios, a população média dessa faixa aí dá 24.708 habitantes, o consumo médio 2.179 megawatt-hora ano, tá? E até aqui, foi a partir de dados reais, população e consumo, isso são dados reais. E aí eu precisei estimar quantos pontos teria esse município fictício com 24.700 habitantes e consome 2.179 megawatt-hora. E para isso, eu fiz uma composição de uma lâmpada, né? Associei um perfil de lâmpada, várias lâmpadas, fiz uma composição ponderada e cheguei que esse município teria algo em torno de 3.038 pontos. Eu estimei um custo mensal de somente operação e manutenção, tá? De R$10 por ponto, cheguei nesse número que eu parti do levantamento, que vai de R$8 a R$15 o valor por ponto para contratos, né? Então nós chegamos aqui num valor estimado de R$10 por ponto mês, tá? E aí, fazendo essa comparação sem os devidos tributos, cheguei aqui o seguinte, para fazer, enquanto o ativo é da distribuidora, esse município fictício, ele gasta R$333 mil na tarifa B4B, tá? Isso no ano, né? Totalizando aí somente o que ele gasta, fora a expansão, tá? Agora, a partir do momento que a prefeitura assume esse ativo, ele vai gastar R$304 mil ano, que agora mudou a tarifa de B4B para B4A, 9% menor. No entanto, ele assume o quê? A manutenção. Vai ter que assumir essa manutenção, ele vai fazer um contrato para isso, e com base em R$10 o ponto, que nós usamos como referência, ele vai gastar só de OIM 364 mil. Praticamente, para esse caso, o dobro do que ele gastava com energia, né? Totalizando aí R$668 mil ano, né? Isso gerou uma diferença de R$335 mil. Esse dinheiro ele já paga para a concessionária. Agora ele teria que buscar essa diferença, né? 335 mil. E eu peguei e coloquei isso aqui, eu segmentei isso aqui para até 10 mil, de 10 a 20, 20 a 30, criei 5 faixas aqui. E aqui eu tenho, enquanto ativo é da concessionária, para cada faixa, é esse verde aqui, é o que se paga, basicamente energia, tá? Que o exemplo nós usamos, esse aqui, R$33 mil. A partir do momento que ele assume os ativos, ele vai para aquela barra, coluna do fundo, passa a ter 668 mil, né? Isso aqui para cada faixa de população, né? Então vai ter uma diferença, uma despesa adicional, né, que é esse vermelho para cada faixa aqui, tá? Isso dá para chegar no valor por ponto aqui mês, lembrando que R$10 desse valor aqui é manutenção, e os R$8, 8 e pouquinho, é energia, né? Então esse aí é o perfil.
e pelo estudo que nós fizemos. Como o município poderá custear o OIM? Ou como que ele vai custear? Onde vai buscar essa diferença de 335 mil? Ele vai absorver isso no orçamento, um orçamento que às vezes já o cobertor é curto, para pôr mais uma despesa, né? Vai ter que tirar da onde? Da assistência social, da educação, da saúde, né? Educação é difícil porque é tudo carimbado, saúde também, né? Mas vai tirar em outro lugar, porque o orçamento é único. Se vai entrar mais uma despesa, vai ter que tirar de algum lugar, né? Ou então ele pode ter que criar uma CIP, né? Uma contribuição, para repassar esse custo adicional para a população, ou vai reajustar uma CIP que já existia para custeio de energia, e agora ele vai ter que agregar a esse custeio, né, ao OIM. Então ele vai ter que alterar essa CIP, vai ter que aumentar essa CIP. Então, é uma decisão que o município vai ter que tomar, qual o caminho que vai seguir. Tá? E já nos finalmente, né, os impactos, né? Aumento de despesa, dificuldades técnicas, falta de expertise, carência de recursos de gestão, necessidade de licitação, investimentos em estruturas, treinamento de equipe, necessidade de recursos para expansão, enfim, esses são os impactos, né? E finalizo com o seguinte: a regulamentação do setor elétrico é federal, o Ministério de Minas e Energia é o poder concedente, a ANEEL regula e fiscaliza. A transferência dos ativos de IP é uma imposição por parte da ANEEL aos municípios. É goela abaixo, não tem jeito. A data definida para a transferência dos ativos de IP é 31 de janeiro de 2014. Os municípios deverão se estruturar para prestar o serviço de IP, seja pessoal próprio ou terceiros. E possibilidade de consórcios entre municípios, tem o apoio aí da Secretaria de Energia e do CEPAM. E também recursos financeiros. Ou vai absorver isso no próprio orçamento, ou vai criar a CIP, né, ou reajustar a CIP. Né. Essa era a informação que eu queria trazer para vocês. Certamente, os números que eu apresentei aqui foi uma simulação. Numa licitação, a tendência é cair, mas o R$10 é um número que nós levantamos junto a diversos contratos e nos pareceu bastante razoável. Eu agradeço aí a atenção.